Olá a todos, nós vamos dar continuidade ao nosso tema aí de industrialização e agora enfocando essa segunda fase da Revolução Industrial ao imperialismo, ou seja, a conquista de territórios, tá? Então nós começamos relembrando um pouquinho o que é essa segunda fase. Conforme eu já havia passado no vídeo para vocês anterior, essa segunda fase a gente tem uma modernização da industrialização. Se na primeira fase ela estava concentrada apenas na Inglaterra, nessa segunda fase a industrialização ela se expande, então ela chega à Europa quase como um todo, aos Estados Unidos e também ao Japão. Então a gente vai ter o Japão também passando por um processo de industrialização já com o início da expansão imperialista europeia. Nós vamos ter a transformação da forma de se produzir. Então, as máquinas que inicialmente elas eram feitas em ferro e a durabilidade era menor, elas passam a ser feitas em aço, então passam a durar mais. O combustível dessas máquinas, que inicialmente era o carvão que gerava o vapor, agora passa a ser o petróleo e seus derivados e também a eletricidade. Então é óbvio, se eu tenho uma máquina movida a vapor e uma máquina movida a eletricidade, é lógico que a máquina movida a eletricidade, ela é muito mais rápida, portanto a produtividade é bastante maior, tá? Surgem aí os primeiros motores de combustão interna, o que vai fazer com que sejam inventados os primeiros automóveis. Tem aí uma imagem para vocês do que seria o primeiro automóvel, tá? Nas comunicações surge o telégrafo e o telefone. Há uma inovação nos meios de transporte, então os barcos a vapor continuam, as ferrovias se expandem e com os automóveis as pessoas começam a se locomover cada vez mais rápido e cada vez para mais longe. E com isso passa a haver uma disputa entre as indústrias. Por quê? Porque todo mundo precisa de matéria-prima, todo mundo precisa de mão de obra barata, todo mundo precisa vender aquilo que produz. E é lógico, se eu produzo mais, eu tenho que vender mais. E quando a Inglaterra sozinha era industrializada, era fácil. Só eu tendo produtos para vender industrializados, eu vendo para todo mundo. Mas agora, não adianta eu querer vender para aquele ou para aquele outro, porque eles também têm indústrias. Então, esse mercado vai ficar cada vez mais disputado. E passa a haver uma disputa entre as indústrias, então as maiores acabam absorvendo as menores, há uma concentração de capitais e, ao mesmo tempo, passa a haver uma disputa entre os países. Eu quero escoar tudo aquilo que eu estou produzindo dentro do meu país, mas o meu país vizinho também quer escoar aquilo que ele está produzindo. Então, qual é a solução para isso? A solução é buscar vender produtos, buscar matéria-prima, conseguir mão de obra e etc., em locais ainda não industrializados. Nesse momento, haviam 2 continentes que ainda não tinham passado pelo processo industrial. Era o continente africano e o continente asiático. Então, inicialmente, a gente vai falar aí da África, tá? Então, foi feita uma conferência na cidade de Berlim, a chamada Conferência de Berlim, onde se estabeleceram as regras para a dominação. E a regra era uma só: quem pode mais, chora menos. Então, quem chegar primeiro pega os maiores e melhores territórios. Quem chegar depois, fica com o que sobrar. Essa é a regra, tá? E não houve nenhum respeito, nenhuma discussão de que forma que se daria a relação com os dominados, isto é, com aquelas pessoas que já moravam nesses territórios. Então, é lógico que elas não foram respeitadas. Eu coloquei para vocês aí um mapa da África, mostrando já como ficou a divisão com a dominação. Então, a gente tem aí os territórios em azul, são os territórios que ficaram com a França. Os territórios em vermelho com a Inglaterra, ou o Reino Unido, ou Grã-Bretanha, está falando do mesmo país, tá? Os em verde da Alemanha, o salmãozinho ali de Portugal,
os amarelinhos da Bélgica, os lilás da Itália, o meio laranjinho, o amarelo um pouco mais forte da Espanha, e aqueles que não sofreram nenhum tipo de dominação em branco. Então, vocês vão observar aí pelas cores que os países que praticamente ficam com a maioria dos territórios na África é a França e a Inglaterra. Então, são França e Inglaterra os dois grandes dominadores do continente africano. A gente vai perceber aí que o continente foi partilhado entre 7 potências, mas é desigual a forma como foi feita essa divisão. Por outro lado, se vocês olharem aí no mapa do lado direito da tela de vocês, vocês estão vendo que tem um monte de pedacinhos menores. Isso daí era a divisão tribal que existia na África antes da dominação. Então, nós tínhamos tribos, inúmeras tribos, era essa divisão original, que não foram respeitadas. Então, comparem o mapa do lado direito com a divisão tribal, que era a divisão étnica do continente, e o mapa do lado esquerdo, que é a divisão política, a divisão que passa a existir depois dessa dominação. Então, é lógico que ficaram fazendo parte do mesmo território dominado tribos muitas vezes rivais, e isso será um problema depois no processo de descolonização. Porque se eu tenho uma tribo que é inimiga da outra e passam a dividir um território que passa a ser um só, é lógico que quando o colonizador está lá dentro, eles não vão brigar entre si, porque eles têm alguém que mande, que no caso é esse dominador. Mas no momento da retirada desse dominador, eles vão começar a disputar para ver quem mandaria no território. Então, boa parte das guerras civis que ocorrem no continente africano após a descolonização, isto é, após a Segunda Guerra Mundial, elas são frutos desse processo de dominação do século XIX, quando eles agruparam aí e redividiram o território de acordo com a sua conveniência e não respeitando as divisões que existia dentro do continente. E é lógico também que quando eles entram no continente africano, eles não vão chegar lá e dizer assim, olha, a gente está aqui porque nós viemos pegar o que nós achamos que nós temos direito. E nem vão dizer para a população do seu próprio país de origem, olha, nós vamos lá para o continente africano porque nós precisamos de dinheiro. Eles criam toda uma teoria para justificar essa dominação. E essas teorias, elas são embasadas nas ideias discriminatórias e racistas do século XIX. Então, nós temos aí o darwinismo social. Quem conhece Darwin é aquele que fala da sobrevivência das espécies, então que toda espécie evolui e que os mais aptos sobrevivem. Darwin falava isso em relação à evolução dos animais, das espécies em geral. Essa ideia foi apropriada por algumas pessoas extremamente racistas que vão dizer, olha, é o seguinte, da mesma forma, as raças humanas passam por uma longa evolução. E nesse processo evolutivo, somente as raças superiores, as mais adaptadas, que deve dominar e prevalecer. Então, nós temos aí nessa teoria 2 erros. Primeiro, a ideia de que existem raças humanas. A raça humana é uma só, todos somos seres humanos. Mas a ideia de que existiria sub-raças, né? Uma divisão dentro das raças humanas. E outra ideia errada é de que uma raça deve se sobrepor a outra, ou uma nação deve se sobrepor a outra, ou que existe alguma etnia que seja superior e outra inferior. Uma outra ideia que eles vão jogar junto com essa é de que o homem branco, naturalmente superior às demais raças, tinha como missão levar o progresso e a civilização aos povos que eles consideravam atrasados. Então é o seguinte, eu estou invadindo o seu país, eu vou tirar daqui todo o minério que eu encontrar, eu vou colocar vocês para trabalhar para mim, vocês serão obrigados a consumirem aquilo que eu produzo, mas eu estou fazendo isso porque eu estou trazendo progresso para vocês. Então, é lógico que essas justificativas serão muito divulgadas no século XIX, mas hoje nós sabemos que nenhuma delas tem fundamento, tá? Na Ásia,
Na Ásia, a dominação se dá. A Inglaterra conquista a Índia e a China. Existem também protetorados de Portugal, existem territórios lá na Ásia que passam a ser da França, da Espanha. Outros países chegam até lá, mas o grande conquistador do continente asiático é a Inglaterra, tá? É a Grã-Bretanha. O Japão, antes que fosse dominado, ele usa a seguinte norma: se você não pode detê-los, junte-se a eles. Então, ao invés do Japão resistir à dominação, ele se juntou aos dominadores, ele próprio se moderniza e se torna um país imperialista. É a chamada Revolução Meiji, que ocorre no Japão. Tanto que parte da China, durante um bom tempo, também ficaria dominada pelos próprios japoneses, tá? Nesse processo imperialista do Japão. Onde existe dominação, existe resistência. É lógico que não há uma dominação onde as pessoas aceitem pacificamente e passivamente essa dominação. Então ocorreram diversas revoltas aí, tanto na África quanto na Ásia. E eu cito para vocês, do continente africano, a rebelião Shanti, a revolta dos cipaios também ocorre lá na África, e no continente asiático, a guerra do ópio. Fica aí a indicação. Pesquisem do que se trata essas rebeliões, vocês vão verificar que essas populações lutaram bravamente contra a dominação, mas que era uma luta desigual, tá? Então a rebelião Ashanti, a revolta dos cipaios e a guerra do ópio são 3 rebeliões que ocorreram como resistência à dominação europeia. Obviamente eles não conseguiram derrotar os dominadores, isso só vai ocorrer bem mais à frente. Pós Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter ainda novas revoltas e vamos ter a retirada desses colonizadores desses territórios africanos e asiáticos, alguns de livre e espontânea vontade, outros nem tanto, mas que deixarão para trás uma série de consequências. Uma delas, como eu falei para vocês, as guerras civis dentro do continente africano, principalmente. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Vocês têm o meu contato ou através da própria plataforma. E na próxima aula nós continuamos, tá bom? Beijinho, fiquem bem.